graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Amém? Deus vos abençoe grandemente. Aqui novamente para mais um vídeo, para junto nós meditarmos na gloriosa, santa e poderosa palavra do Senhor. A minha Bíblia se encontra aberta em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belamita, dentre os seus filhos, me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Ouvindo-o Saul, me matará. Disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, os anciões da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando ele, Samuel viu a Eliabe e pensou: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadade e o fez passar diante de Samuel, a qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: Manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o. É este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que passagem linda, que coisa maravilhosa. Nós acabamos de ler essa mensagem bíblica que nos fala sobre a unção de Davi, quando Deus, ali falando com Samuel, que ele tinha uma missão para Samuel, que Samuel precisava ir até Belém, que dali Deus tinha um rei, para levantar um rei. Nós acabamos de ler esse versículo, que ele começa falando. Aqui o Senhor estava questionando a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Deus havia rejeitado Saul. Nós podemos ler em 1 Samuel 15, que fala sobre essa rejeição também do rei Saul, o porquê ele foi rejeitado. E assim, há muitos que são rejeitados por Deus por causa da desobediência. Deus orienta Samuel a parar de lamentar. Para de lamentar por causa de Saul. Já o rejeitei. Já dei oportunidade, já o rejeitei, já passou o reinado dele. Samuel, tem para ti uma outra missão. Eu tenho um foco maior para você. Passou, ficou para trás. É outra missão, é outro foco para você, Samuel. E Deus orientou Samuel a parar de lamentar pelo rei e focar no futuro.
Olha o que Deus já está, o Espírito Santo de Deus já está ministrando para te dizer hoje. Para de lamentar, pare de ficar se lamentando. Passou, foi. O reinado de Saul passou, foi, ficou para trás. O próprio Deus o rejeitou por causa da desobediência. E mesmo assim Samuel ficava lamentando, indignado, não aceitava, quem sabe, dentro dele, nas batalhas juntos, sempre juntos, e agora ter que separar, e ele em busca de outro rei, que era Davi. É onde nós acabamos de ler essa passagem, em 1 Samuel, capítulo 16. Deus falando, né, para ele, que era hora de focar aonde? No futuro. Deus me trouxe aqui para dizer, foque no seu futuro. Para de se lamentar no que passou, nas histórias passadas, no reinado que ficou para trás, como ficou do rei Saul. Oportunidades. Deus é o Deus que dá oportunidades. O homem, muitas das vezes, são cruéis. Eles não dão oportunidade. Mas Deus não. Deus é o Deus das oportunidades. Ele dá oportunidades. O que nós temos que fazer é agarrar as oportunidades que Deus nos dá. Discernimento, sabedoria e graça. Saber quando a oportunidade é de Deus. Porque tem oportunidades que também não é de Deus. O inimigo vem também com sapatinho de algodão para tentar nos enganar. Enganar até mesmo a nossa visão e tirar o nosso foco. Mas nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos quando as oportunidades vêm de Deus. Davi vai ser o novo rei, mas eu preciso que você vá até a casa de Jessé. E ali temendo, Samuel, como que eu vou chegar lá? Saul vai ficar sabendo que eu fui até lá, vai me matar. Aí Deus deu sabedoria, deu estratégia a Samuel. Vai sacrificar, reúne o povo em um sacrifício vivo, reúne eles, se põe à mesa junto com eles. E ele chegou ali mesmo, os anciões tudo já chegou junto, né? Você veio em paz, Samuel? O que você veio fazer aqui? Não, eu vim em paz, eu vim fazer um sacrifício a Deus. Eu vim aqui em sacrifício. E ali reuniu todos, os filhos de Jessé, e aí foi passando um por um. A Bíblia diz, um por um diante de Samuel. Samuel já olhou o primeiro, já bateu o olho ali no primeiro, que foi Eliabe. É esse é forte, esse é valente, esse é, né, robusto. É esse que Deus vai escolher como rei. Não, Deus, ele olha para dentro. O homem, ele olha a aparência. Ele olha aqui, ó, o estereótipo. Mas Deus, ele olha dentro do nosso coração. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ainda que a nossa boca fale tantas coisas, mas ele sabe a intenção do nosso coração. E ele conhece a intenção do teu coração, que está assistindo esse vídeo também. Como conhece a intenção do meu coração também, gravando esse vídeo para você também. Mas Deus logo disse, o Espírito Santo de Deus logo falou com Samuel, não é esse. Você olha para a aparência, que é aquilo que está diante dos teus olhos, mas eu olho para dentro do coração. Não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o exterior, mas eu vejo o coração. E assim foi Jessé, passando um por um dos seus filhos diante de Samuel. Olha só, e eram 7 filhos, e nenhum deles Deus aprovou. Por quê? Porque Deus estava à procura do menor, do improvável, do menor, daquele que estava lá no campo, apacentando ovelha. Nós imaginamos como que é um pastor num campo, apacentando as ovelhas, aquele cajado na mão, aquele sol escaldante. Estava ele lá, na obediência ao pai Jessé, fazendo o que, quem sabe, os irmãos não queriam fazer. E ele estava lá fazendo. Samuel perguntou para Jessé, acabou os seus filhos? Aí ele respondeu, não, ainda falta o mais novo, ainda falta o menor. Quem sabe Samuel perguntou, mas onde que ele está? Está lá no pasto. Então manda buscar ele, traga ele, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos assentar à mesa e participar desse banquete. Vai vendo o que Deus faz, vai vendo a honraria de Deus, o que Deus faz. Deus pega aquilo que não é
para confundir aquilo que acha que é. Deus é o Deus do impossível, o Deus que honra os pequenos, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. É bíblico isso. E quem sabe Davi estava lá humilhado pelos irmãos até mesmo. Quem queria estar lá cuidando de ovelhas no sol quente, aquela roupa quente, o dia todo lá no campo? Quem queria? E os outros estavam tudo lá, numa boa. Mas Deus é o Deus que sonda e que contempla. Traga-o. Enquanto ele não chegar, nós não vamos assentar à mesa, não vamos participar desse banquete. Aí foram e trouxeram a Davi. Davi, quem sabe, ficou na porta parado, espantado. Tá esse banquete? Eu estava lá cuidando das ovelhas, todo sujo, todo suado, e foram me buscar. Aí a palavra do Senhor diz que ele chegou e mandou ele entrar. Aqui a gente pode imaginar a situação. Davi chegou, parou, ficou assustado, os irmãos tudo olhando sem entender. A gente imagina o que não passou na cabeça dos irmãos dele, até mesmo do pai dele, de Jessé. A gente imagina a indignação deles. Todo aquele cenário, o menor de todos, esquecido, a tarefa humilde ele estava fazendo. Deus gosta das coisas simples. O evangelho de Deus, ele é simples. As coisas de Deus são simples. Jesus pregava em todos os lugares. Ele era simples, ele era humilde, ele era manso. Ele falava por parábolas. Ele era humilde. Hoje muitos querem incrementar o evangelho. Muitos hoje querem holofotes, quer glória, quer poder, quer fama. Quer incrementar o evangelho de Jesus. O exemplo é o quê? A manjedoura. A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça dele. Significa o quê? Humildade. Simplicidade e humildade. Não estou falando simplicidade de roupa, não. Humildade. Aqui dentro, essa essência. A essência de Cristo é humildade. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. As coisas de Deus é simples. Estava ali o improvável. Estava ali o simplório. Estava ali aquele que não tinha cultura. Estava aquele ali que não tinha aparência grande, forte, robusto. Mas Deus achou graça nele. E assim é que Deus faz. Deus, ele rejeita os sábios, os soberbos. E ele dá graça aos simples, aos humildes e os sinceros de coração. Eu e você. Mas Deus é aquele que olha para dentro de mim e de você. A palavra de Deus nos relata que ele era ruivo, de boa aparência e de belos olhos. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, pode ungir. É esse mesmo, Samuel. Os outros não. É esse que eu escolhi para ser o rei em Israel. E assim Samuel o fez, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Olha que coisa maravilhosa, que a partir daquele momento, o improvável, o desprezível, o mais pequeno, saiu como rei. O rei, ungido por Deus, separado por Deus, para ser diferente no meio de todos. Davi, o futuro rei, começa a sua jornada sendo um servo fiel. A sinceridade de Davi ao compromisso de Deus, a fidelidade dele com Deus, mostrando sua humildade, coragem e habilidade. Ele tinha habilidades também, ele tocava harpa também. Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. As coisas vis deste mundo, as desprezíveis deste mundo, as que não são, para aniquilar as que são. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita aquele que ele escolhe. E Deus está te capacitando. Deus está te capacitando hoje. Deus está te dando sabedoria, está te dando graça,
está te dando visão, está te dando direção, direcionamento, discernimento. Você é improvável para muitos à tua volta. Muitos olham para ti, não dá nada. Você tem algo precioso dentro de você, que é a humildade, a sinceridade, a fidelidade com Deus. Você é escolhido de Deus. Deus não olha para a tua aparência. Deus sonda para o teu coração. Ele olha para dentro de nós. Enquanto muitos julgam a nossa aparência, o nosso estereótipo, as nossas deficiências, até mesmo físicas. Ele diz, você é meu escolhido. Você é a minha escolhida. Eu te escolhi. Eu te nomeei. Vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Foi Deus que te escolheu no meio de muitos. Deus te escolheu. Assim como Davi foi escolhido no meio dos irmãos dele, da família dele. Deus te escolheu no meio da tua família. Que Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa melhor falar dentro do teu coração. Eu te aguardo no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, nos ajude a fazer a obra de Deus, sem acepção de pessoas. Que Deus vos abençoe grandemente. Um abraço.